Olá, meninas. Boa tarde, tudo bem? Como prometido, estou aqui para tentar ajudar com dicas sobre aulas diversificadas. Vamos lá. O que eu entendo de aula diversificada, diferenciada? Não é só você trazer as brincadeiras para dentro da tua aula, mas sim daquele conteúdo que você programou ali, mesmo sendo no livro ou então atividade em folha. Mesmo você tendo preparado o conteúdo para estar ali no registro, você pode fazer a tua aula diferenciada. Então vamos lá. Eu sempre gostei de trabalhar, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com alfabetização, que é a minha paixão, trabalhar em grupo, trabalhar em dupla, trabalhar em rodinha. E isso é muito importante para a aprendizagem deles. Por que eu falo aprendizagem deles? Porque eles estão nesse processo de saída da educação infantil para o ensino fundamental. Então, se esse início for complexo para eles, vai atrapalhar eles lá na frente. Então, desde o primeiro até o terceiro ano do ensino fundamental, que é o fechamento do ciclo da alfabetização, os professores devem buscar estratégias que melhorem, né, a aprendizagem. Como que a gente vai melhorar essa aprendizagem? Buscando o interesse dos nossos alunos. E para isso, as aulas diferenciadas, diversificadas. Não só aulas lúdicas. Ah, Michele, mas qual a diferença de aula lúdica para aula diversificada? A aula lúdica, ela só acontece com as brincadeiras, com os jogos. E as aulas diferenciadas, diversificadas, não. Elas também ocorrem ali com a folha, com o papel, com confecção de cartaz, com o próprio livro didático da criança. Mas qual a diferença? É como você vai estar ministrando essa aula. Vamos lá. Uma simples contação de história com registro. O que nós podemos fazer? Chega na sua sala alguns minutos antes, se possível. Dá aquela modificada na arrumação. Quem me conhece, quem já trabalhou comigo sabe que eu gosto muito de estar modificando a sala. Os lugares. Eu faço, sim, mapeamento da turma. Quem pode sentar perto de quem, né? Quem consegue ficar com um coleguinha tal, quem não consegue. Porém, isso não me impede de eu estar modificando ali a arrumação da sala. Por exemplo, uma contação de história. A gente faz sempre no cantinho da leitura. Na maioria das vezes acontece assim, né? Eu já gosto de fazer ali uma roda, fazer a contação de história, dependendo do ano. Como eu estava com o primeiro ano, eu fazia a contação de história e eles registravam aquela história para mim em forma de desenho. E as últimas contações de histórias que eu fiz com a minha turma, eu sorteava um aluno, ou às vezes era o próprio ajudante do dia, mas eu sorteava para os outros também terem a oportunidade. E esse aluno sorteado, ele tinha que ir lá no meu lugar, recontar a história do jeitinho que ele entendeu. E isso acontecia numa roda, ou seja, todos olhando a contação de história acontecendo. E depois todos registravam parte da história. No final do dia, aquela história era recontada com cada parte contada de cada aluno. Isso foi uma aula diversificada dentro de uma contação simples de história, tá? Outra aula diversificada que eu posso aqui dar de exemplo que super deu certo. Quando eu iniciei, né, em fevereiro, trabalhar com eles a letrinha do nome. Ah, tia Michele, vamos trabalhar letras para eles enfeitarem a letra do nome com materiais concretos, diferentes. Aí levaram para casa, cada um levaram a sua letrinha inicial para casa e fizeram o enfeite. Nesse enfeite, levaram para casa. Uns vieram com lantejola, com forminha de docinho. Então, assim, ficou
lindo, mas eu falei, eles podem mais do que isso. Então vamos lá. Modifiquei, fiz o agrupamento, grupo de 4, um cartaz enorme pendurado no quadro com as letras iniciais de cada um e com as divisórias. A Mirella, letra M. A Gael, letra G. Uma coluna para cada letra. E dentro de uma caixa eu levei figuras que iniciavam com todas as letras dos alunos. Cada um ia lá, sorteava, via a figura, falava o nome da figura e identificava com que letra que iniciava. Aí ainda iniciava qual era a letra. Por exemplo, galo, começa com a letra G. A gente tem letra G, qual é o amiguinho que inicia com a letra G? Aí falava, Gael, tia. Ia lá e colava na letra G. Então, assim, isso já foi uma aula diversificada, mas não foi feita com brincadeira e nem com jogos. Então, assim, essa é a grande diferença, tá? Eu quis falar do meu jeito, de como eu entendo, até porque eu também acho isso legal, a gente colocar a nossa opinião de tudo sempre. E agora, depois dessa explicação aí do que eu acho que é a aula diversificada e que eu vejo que dá certo, porque eu só trago para vocês o que dá certo, o que eu faço, o que as pessoas já me mostraram que dá certo, porque a gente, né, vale a pena compartilhar o que é legal. Agora eu vou colocar também uns slides para vocês terem também um material em PDF que vocês possam utilizar aí para elaborar um planejamento com aula diversificada. E depois eu quero o feedback aqui do grupo, tá? Michele, consegui, deu certo. Michele, eu ainda não entendi. Poxa, tu consegue elaborar uma aula num tema para mim, para eu poder ver? Aí vocês vão me dizer se ficou legal ou não, tá bom? Obrigada. Fiquem aí que vai ter mais. Beijos!